O senador americano Mike Lee, que é um dos aliados mais próximos do Donald Trump, ele foi pro X para dizer que Alexandre de Moraes vai ser o próximo a ser punido com as punições da Lei Magnitsky, que importam numa pena de morte financeira, de tão graves que são. Gente, absorve isso porque isso é muito importante e é muito grave, porque vai ser a primeira vez que Alexandre de Moraes vai ser punido pelos abusos que ele pratica. E não tem jeito, gente, a fervura, ela tá subindo. A cada história de cidadãos brasileiros, americanos, sendo censurados, sendo vítimas de ordens judiciais abusivas de Alexandre de Moraes, quanto mais isso acontece, mais o governo americano e os parlamentares americanos vão se convencendo, não só de que o ministro Alexandre de Moraes pratica abusos, mas sim também de que ele deve ser punido com sanções econômicas por Donald Trump. E agora, nesse momento, estupindo o novo pedido de punições, foi um abuso de Moraes cometido contra uma brasileira, a Flávia Magalhães, e ela tem cidadania americana. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar duas coisas hoje. Primeiro, eu vou te mostrar o que foi que disse o senador Mike Lee, e segundo, que história é essa da Flávia Magalhães que indignou o senador. Mas não sai daí, gente, porque essa história é realmente explosiva. O Moraes simplesmente mandou prender uma cidadã americana e apreendeu seu passaporte sem dar qualquer justificativa para isso. É loucura, mas é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. E no final vou te mostrar um tweet ainda de uma grande personalidade que coloca mais fervura, não mais água na fervura, mais fervura, mais fogo nessa fervura em toda essa história. Lê aqui comigo então o tweet do senador Mike Lee, que deu início a isso tudo. E dá uma olhadinha em quem que é o senador Mike Lee, na fotinho dele aí, ó. O que que o Mike Lee disse? Ele tweetou em inglês, traduzi aqui, e ele disse: Juiz Voldemort, conheça a Lei Magnitsky. Lançando aí, fazendo uma referência ao mundo do Harry Potter, né? Um feitiço Magnitsky em cima do Juiz Voldemort. E ele segue: Lei Magnitsky, conheça o seu futuro indicado. Indicado para sofrer sanções, né? Também empossado, intitulado a essas sanções da Lei Magnitsky. É quem vai ser o próximo a sofrer as consequências. O que ele está dizendo aqui, com todas as letras, é que Moraes vai ser a próxima autoridade estrangeira a se tornar alvo da Lei Magnitsky, que é uma lei federal americana aprovada durante o governo Barack Obama, que pune com cassação de vistos e com sanções econômicas financeiras aquelas autoridades estrangeiras que violem direitos humanos ou que pratiquem atos de corrupção. É tão grave que foi apelidada essa sanção da Lei Magnitsky de pena de morte econômica, ou pena de morte financeira da pessoa. Eu já publiquei, gente, aqui no vídeo aqui no nosso canal, um vídeo completo sobre essa lei, sobre as punições da Lei Magnitsky e sobre as articulações dos parlamentares americanos para aplicar essa lei contra o Moraes. Eu vou deixar para você no final, aqui na tela, e também vou deixar na descrição esse vídeo para você assistir e entender um pouco melhor sobre o que significam essas sanções, essas punições. Mas, Deltan, o que esse caso da Flávia Magalhães que foi que causou essa manifestação do senador Mike Lee? Olha, lê aqui comigo na revista US para você entender. O caso de Flávia levanta questões sobre a jurisdição e os limites da justiça brasileira em relação aos cidadãos de outros países. Residente nos Estados Unidos há 22 anos, a Flávia vive em Pompano Beach, cidade próxima de Miami, onde ela se casou e onde ela teve um filho. Segundo ela, sua conta na rede social foi bloqueada sem aviso prévio e em fevereiro de 2024 teve a prisão preventiva decretada pelo STF. A decisão estaria baseada na alegação de uso de documento falso ao ingressar no Brasil, apesar da sua entrada e sua saída do país terem ocorrido de forma legal. A brasileira é representada pelo advogado Paulo Faria, que também atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira. Segundo Faria, os pedidos de acesso aos autos do processo foram reiteradamente negados. Negados, gente. E agora aqui uma citação dele, aspas dele. Contestei a legalidade da ação e argumentei que ela nunca foi intimada sobre qualquer decisão judicial, mas nada disso teve efeito. Finja surpresa. É tudo muito absurdo, ao extremo. Mas infelizmente não é nada diferente do que o Moraes vem fazendo no Brasil nos últimos 6 anos naqueles inquéritos ilegais dele. Mas agora a coisa muda de figura porque ele está cometendo esses abusos agora não contra um brasileiro comum que não tem força alguma contra ele, mas contra uma cidadã americana que está fora da jurisdição do Moraes, protegida pelos Estados Unidos. Olha só como essa história vai ficando cada vez mais absurda e vai deixando aqui o seu like para a voz da nossa indignação conjunta chegar ainda mais longe. Outro ponto controverso do caso é que a Flávia ela foi alvo de um mandado de prisão
mesmo sem ter sido notificado oficialmente. A ordem judicial incluiu tanto o seu nome no passaporte brasileiro quanto no passaporte norte-americano. Para sua defesa, a decisão do STF viola a soberania dos Estados Unidos, uma vez que um cidadão norte-americano estaria sendo perseguido judicialmente em outro país por suas opiniões políticas. Isso não pode acontecer, porque a primeira emenda dos Estados Unidos ela protege todo mundo que é americano na sua liberdade de expressão. Então, os Estados Unidos eles tendem a reagir fortemente contra isso. Vamos seguir. A determinação do Supremo decorreu de uma publicação feita por Flávia em 2022, enquanto ainda residia nos Estados Unidos. Sem conhecimento da suposta ordem judicial, ela continuou utilizando suas redes sociais, o que levou à alegação de descumprimento da decisão e de agravamento de sua situação judicial. Gente, isso aqui é tudo muito absurdo. Parece aquelas coisas kafkanianas. A pessoa não sabe que existe um processo, ela está sendo investigada por Estado, de repente surge uma prisão, ela não pode mais usar as redes sociais, só que ela nem sabe disso. Aí ela usa normalmente, e aí de repente ela é presa e não sabe por quê. E qual é o crime dela? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o crime. E eles que falam que tem transparência no Supremo. Agora, de tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente vê que a batata do Alexandre de Moraes está assando. E aqui a gente está vendo a viralização de notícias sobre os abusos judiciais e morais lá nos Estados Unidos. E por que isso está acontecendo? Porque vários influencers, políticos, jornais de direita, como a Revista OS, estão traduzindo suas matérias e posts para o inglês para que informações como essas cheguem ao governo americano e aos parlamentares americanos. E aparentemente, gente, isso tudo tá dando muito, mas muito certo. Olha aí agora o que eu vou mostrar para você. É um post do Mário Naufal. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Ele fez o post em inglês falando sobre o caso da Flávia. Dá uma olhadinha aí, ó. Esse aí é o post dele, ó. É o Mário Naufal, para você checar aí. E aí você vai ver aqui o post. O post chegou a simplesmente, ele só tuita em inglês, deve ser norte-americano. O post chegou aí a 1,1 milhão de pessoas. Como eu disse para você, as coisas estão viralizando. Até foi esse post aqui que o senador americano Mike Lee repercutiu. E se você ficou animado, aliás, com o que o senador Mike Lee disse, então curte o vídeo com força e veja aqui agora quem também ficou sabendo desse caso absurdo da Flávia Magalhães e comentou no X em cima desse post aí do Mário Naufal. Adivinha quem? Quem? É o que eu prometi para você para o começo, mostrar uma grande personalidade que também atuou aqui no Twitter em relação a isso. Olha aí quem é, vai descer aqui, descer, olha aí quem é, ó. Olha aqui, ó, ele, Elon Musk, dá uma olhadinha aí. Elon Musk, que como vocês sabem, ele estava alguns dias atrás questionando no X se o Moraes tinha bens e propriedades dos Estados Unidos para serem bloqueados pelas sanções econômicas da Lei Magnitsky. Ele, justamente ele, que é o braço direito de Trump, liderando uma espécie de ministério no governo americano. Ele, justamente ele que financia a campanha do Trump de políticos que vão tomar a decisão. Ele que foi duramente atingido por decisões abusivas e morais. Ele fazendo um tweet aí curtíssimo. Problemático. É um tweet curtíssimo, dizendo que tudo é problemático, mas a importância e força desse tweet é inversamente proporcional ao seu tamanho. O tamanho do tweet, das palavras, é pequena, mas a força dele é enorme. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Quero saber o que você achou dos abusos judiciais absurdos do Alexandre de Moraes contra a Flávia Magalhães. E eu quero saber o que você acha, se você acha que isso aqui vai ajudar a acelerar ou não as punições do governo americano contra Moraes. Conta aí pra mim nos comentários.